paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai fazer a nossa reflexão, né? O nosso ensino reflexão no livro de Sofonias, capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai entender esses versículos e refletir, amém. Diz assim, capítulo 13, versículo 4. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade, manhã após manhã. Traz ele o seu juízo à luz, não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Aqui está querendo dizer o quê, né? Tá falando sobre Jerusalém, né? Sofonias estava pregando para Jerusalém. Para que Jerusalém mudasse, né, e continuasse crendo no seu Deus, né, mesmo o mundo estando perdido, né, muito atual o livro de Sofonias. O livro de Sofonias fala sobre o dia do juízo, o julgamento de Deus, né, então é muito atual esse livro. Ele nos fala para que aqueles que estão em Deus, né, aqueles que creem realmente, não desistam, mesmo que o mundo esteja todo pervertido, né, mesmo que a gente olhe e até se envergonhe pelo que a gente vê, mas que a gente não desista, é isso que diz aqui, né? Então diz assim, às vezes a gente olha, né, e acha um absurdo o que está acontecendo, mas que a gente nunca se esqueça que Deus é justo. O problema não está na justiça de Deus, o problema está que quem é ímpio não tem vergonha. Então Deus tenta ensinar essa pessoa de alguma forma. Deus sempre tenta ensinar de alguma forma. Deus não quer que ninguém morra. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém não seja salvo, né? Deus quer que todo mundo seja salvo. Deus quer que todo mundo seja liberto, né? Deus quer que todo mundo tenha vida, né? Uma vida boa. Então Deus ensina. Deus tenta mandar a sua mensagem para ensinar, para corrigir, para que a pessoa venha aos braços de Deus, né? Mas não é que Deus é injusto. Às vezes a gente pensa que Deus é injusto quando a gente olha tanto absurdo no mundo. Mas a gente tem que entender que o ímpio não tem vergonha. Deus fala com ele, Deus mostra para ele que o que ele está fazendo é errado, mas ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha. O ensinamento de Deus para ele não o envergonha, não o faz mudar de atitude, né? Essa é a questão. Aí no versículo 9 continua. Então, virá, né? Nesse meio tempo ele fala, né? Sobre um dia do juízo. Não se preocupem, gente. Hoje, né? Existem profetas, né? Existem pessoas que se dizem, né, estar no meu meio, que se dizem estar ali me representando, né, Deus diz. E na verdade são homens falsos, homens levianos, homens mentirosos, eles não servem a mim. Esses homens não servem a mim. E não significa que eu seja injusto porque eles ainda estão ali. Não, eu não sou injusto porque eles estão ali ainda fingindo que me servem. O problema é que eu tento ensiná-los, eu tento corrigi-los, eu tento salvá-los, mas eles não têm vergonha. Quando eu ensino, quando eu corrijo, eles não se envergonham, né? Então, nesse meio tempo do versículo 6 ao versículo 8, Deus fala que vai enviar um juízo, vai enviar um julgamento, né? Vai enviar ali um julgamento sobre essas pessoas. Então, no versículo 9 diz que depois desse julgamento, o que vai acontecer? Diz assim, então, né? Eu darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Nesse momento, quando Deus vier, quando for o dia do juízo, Deus vai tornar o lábio de todo mundo puro e todo mundo vai reconhecer que Ele é Deus. É o que a Bíblia diz, né? Todo joelho se dobrará. Nem todo mundo será salvo, mas todo mundo vai reconhecer quem é Deus. E aqui diz isso, versículo 9: darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Aí no versículo 10 continua: além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás
de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então eu tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e você nunca mais vai se ensoberbecer no meu santo monte. Então ele diz que ele vai trazer de todas as regiões, de todos os gentios, né? Ele vai trazer de todas as regiões, todos aqueles que o adoram verdadeiramente. Deus vai trazer todas essas pessoas. E todas essas pessoas vão oferecer sacrifícios a Deus. E neste momento, nesse dia do juízo, a gente não vai se envergonhar mais pelos nossos erros, a gente não vai se envergonhar mais pelos nossos pecados, pelos nossos passados. Não importa o que a gente fez e hoje nos traz vergonha, né? A gente pensa assim no que a gente já fez, né, de errado na nossa vida, a gente sente vergonha hoje. Em Cristo, o Espírito Santo nos leva a sentir vergonha, né? Mas nesse dia, nenhum pecado nosso, nada do que a gente fez de errado vai nos dar vergonha mais. Então, né, diz aqui, continuando no versículo 11, naquele dia, no dia do juízo, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, você não vai se envergonhar de nada do que você fez que tenha sido uma rebelião contra Deus, nada do que você fez e ofendeu a Deus, nada do que você fez e magoou a Deus, você não vai se envergonhar mais disso. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é o caso de Pedro, que negou a Cristo 3 vezes. Ele não vai se envergonhar disso. No dia do juízo, ele não vai se envergonhar de ter negado a Cristo 3 vezes. E é isso que está dizendo, não importa o que você fez, você não vai se envergonhar mais. Naquele dia você não vai sentir vergonha. E diz, com que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam na soberba, né? E neste momento eu vou tirar do meio do meu povo, da minha igreja, eu vou tirar todo aquele orgulhoso, todo aquele que se sente, todo aquele que se alegra, né? Vai sair, vai sair. No meu santo monte só vai ter aqueles, né, que se humilham a mim, aqueles, né, que não se acham em si mesmos. No versículo 12 continua: mas eu deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Às vezes a gente acha que só sobrou a gente no mundo, né, que quer seguir a Cristo, que quer seguir a Deus, né, que quer cumprir o que está na Bíblia, no que a Bíblia diz. Mas aqui diz não, diz que não, diz que há um número de pessoas, há um remanescente. E esse remanescente que vai ficar no dia do juízo, que vai ser levantado no dia do juízo e que vai estar ali na presença de Deus, será um remanescente que não vai cometer maldade, não vai praticar iniquidade, não vai mentir. Esse povo remanescente no dia do juízo que vai ser ali, né, salvo, não vai mentir. E na boca deles não vai se achar língua enganosa, porque eles vão ser apacentados, eles deitar-se-ão e não haverá quem os espante, eles não temerão. Não há nada que aconteça que espante esse povo. E diz no versículo 14: canta, ó filha de Sião, né? Aqui é Jerusalém, mas também se refere à igreja, né? Canta, ó igreja. Rejubila, ó Israel, né? Ó meu povo, rejubila, né? Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém, se alegra, porque esse dia vai chegar. Haverá um tempo, haverá um dia, né, em que aquele que permaneceu firme em Cristo, firme na palavra, firme em Deus, vai ver a justiça de Deus plena. E não haverá mais iniquidade. Aqueles que sobrarem não praticarão o mal, e Deus manifestará a sua justiça, então se alegrem. Aí no versículo 15 continua: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo.
o Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mais mal algum. Então se alegra, porque esse dia vai chegar e você não vai ver mais mal nenhum. O que hoje você vê, todo esse mal que existe no mundo que você vê, você não vai ver mais. Então se alegre. Porque Deus vai afastar de ti, afastou de ti tudo que era ruim, tudo que era contra ti, tudo que era para tua morte, Deus tirou e você não verá mais mal algum. Então no versículo 16 continua: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Versículo 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, né? Então havia um povo aqui que havia se afastado das festas solenes, eles não podiam participar das festas solenes, por algum motivo, né, de impureza ali, eles não podiam participar, mas era algo que não vinha deles, né, não era uma escolha deles, né, mas que os afastava, mas eles queriam muito participar da presença de Deus. E aqui Deus fala, olha, vocês estão tristes porque hoje vocês não podem participar da minha festa, vocês não podem se alegrar hoje, porque algo aconteceu que não depende de você, mas aconteceu e não te deixa numa felicidade plena. Mas fique sabendo que você vai pular de alegria. No dia do juízo você vai pular de felicidade e você vai participar da minha festa. Ainda que hoje você não esteja em festa, ainda que hoje algo esteja acontecendo que te deixe entristecido e que você não consiga pular de festa, pular de alegria. O versículo 19 continua: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Então diz aqui, né? Nesse tempo, no dia do juízo, neste momento, Deus vai proceder contra todos que nos afligiram. Deus vai lançar o seu julgamento. Nós não precisamos nos preocupar com justiça. Deus é a nossa justiça e Ele vai fazer justiça. E Ele vai salvar todo aquele que hoje cocheia, todo aquele que hoje anda com dificuldades. Tá difícil, Deus, eu tô andando ali me arrastando, né? Na tua presença, tá difícil. Mas Ele vai salvar esse, que mesmo mancando, mesmo se arrastando, continua na presença de Deus e não desistiu de Deus. Ele vai salvar essa pessoa. E diz aqui, e recolherei os que foram expulsos. Todos aqueles que foram ignorados, isolados, eu vou recolher essas pessoas, porque eu conheço o coração delas, eu sei o quanto elas me amavam, o quanto elas me amam, é isso que Deus está dizendo. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra que sofreram vergonha, né? Então esse povo que sofreu vergonha, foi envergonhado na terra, que andava ali com dificuldade, né? Andava ali se arrastando na presença de Deus, que foi expulso, passou vergonha, humilhação na terra, todo esse povo. Que vocês saibam que Deus, no dia do juízo, vai se levantar a favor de vocês e vai fazer de vocês um louvor. E toda a terra, em todo lugar onde vocês foram envergonhados, nesse lugar vocês terão um cântico de honra ali, vocês serão honrados, né? Isso que diz. No versículo 20 termina: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, nesse tempo, no dia do meu juízo, no dia que eu me levantar, no dia do meu julgamento, eu vou fazer vocês voltarem, eu vou colher vocês. Vocês são meus. E eu vou dar um novo nome para vocês, ou seja, uma nova identidade.
Você vai receber uma nova identidade em Deus. E você vai receber um louvor entre todos os povos da terra. Você vai receber um cântico de alegria, você vai ser honrado. E você vai receber uma nova identidade. Se você foi humilhada aqui na terra, passou vergonha, você vai receber uma nova identidade que não tem nada a ver com aquela outra identidade que você vivia aquela vergonha. E diz, então, nesse momento, Deus vai mudar a sua sorte. Tudo que você sofreu na terra, tudo que você passou de vergonha na terra, tudo que foi difícil na terra, neste momento, Deus vai mudar a sua sorte. No estalar de dedos, de repente, sua sorte muda. E você passa de um extremo para outro extremo. É isso que vai acontecer. Então assim termina, né? Então isso disse o Senhor. Amém, amém, amém. Então é muito real, né? Esse livro, o livro de Sofonias, esse capítulo. Diante dos absurdos que a gente vê hoje no mundo, né? Diante das atrocidades, às vezes a gente olha assim, a gente sente até vergonha pelo que o outro está fazendo, né? Então, que a gente não desanime, que a gente não pense, né? Porque às vezes a gente acha que é só a gente que ainda está com Deus, né? Mas que não, há um remanescente, gente, fiel. E essas pessoas vão ser levantadas no dia do juízo. Vale a pena confiar, vale a pena esperar. Todo choro não se compara com a glória que há de vir. Todo sofrimento não se compara com a honra que receberemos. Então vale a pena continuar firme. Não importa o quão perverso esteja o mundo, não importa o quão perverso esteja, até realmente aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem homens de Deus, infelizmente, é o que aqui disse no início do livro, quando a gente leu. Existem homens que se dizem homens de Deus e estão lá blasfemando, falando absurdos, ou que não vivem uma vida com Deus, mas que isso não nos espante, não nos afaste de Deus, que a gente não siga homens, mas que a gente siga Cristo. Amém, amém, porque vale a pena. Vale a pena a gente insistir em Deus. Amém. Então eu deixo essa palavra hoje para nos revigorar, nos animar, né? Amém. Deus nos deu, né? Na verdade foi Deus que nos deu essa palavra hoje. Amém, amém. De reânimo, né? Que a gente não desista, que a gente vença o mal praticando o bem. Amém. Que a gente não desista, mesmo mediante a vergonha, sofrimento, choro. Não é fácil, né? Na Bíblia não há promessa de viver um mar de rosas, uma vida tranquila. Mas na Bíblia diz, né? Havereis aflições. Nós teremos aflições. Mas tenham bom ânimo, não se desanimem, não se entristeçam. Porque Jesus Cristo já venceu o mundo. Amém. Fiquem todos com Deus, gente. Em nome de Jesus. Amém.